Se tu tem dificuldade de dizer não, esse vídeo é para você. Tu tem dificuldade em dizer não? Tu sabe como isso afeta as tuas relações? Hoje eu vou te mostrar como dizer não, estabelecer limites sem se sentir culpado. Bom, a primeira coisa é que por que nós temos a dificuldade de dizer não? Isso tem a ver com alguns fatores. Os primeiros são os fatores emocionais, ou seja, muitas vezes tem alguma emoção quando tu precisa dizer não. Pode ser medo, pode ser culpa, pode ser vergonha, pode ser talvez um medo de entrar em conflito. Também o medo de ser rejeitado. Então muitas pessoas pensam assim, ó, se eu disser não para minha mãe para ir no mercado, ela não vai me aceitar mais, ela vai me excluir e tudo mais. E também crenças limitantes, ou seja, crenças de que tu não vai ser capaz de dizer não. Então, esses três fatores, que podem ser os três ou pode ser um dos três, te traz a dificuldade de dizer não. Depois, existe uma segunda coisa que é a falta de limites, ou a dificuldade de dizer não, elas geram um impacto na tua autoestima, que é, por exemplo, exaustão emocional, que é tu fazer várias coisas contrariado que tu não quer fazer, e isso começa a te incomodar muito, te gerar um incômodo, te gerar um estresse interno e a sensação de ser usado. A questão do dizer não, eu vejo muito comum em pessoas, por exemplo, no trabalho, que elas acabam sendo aquelas pessoas que pegam mais atribuições do que elas têm. Então, muitas vezes elas pegam trabalhos de outros colegas e tudo mais, ou os pedidos exagerados do chefe, porque ela tem medo de dizer não. Então, isso acaba gerando, no fim, uma pessoa muito sobrecarregada, certo? Então, isso gera um impacto. E daí também, né, na autoestima, que é a nossa autovisão, né, que é a nossa visão de nós mesmos, porque a gente vai se sentindo mal com isso. A gente vai se sentindo que não vai se sentindo envergonhado, vai se sentindo menos, certo? Então, existem três formas, tá, de tu dizer não, tá? Existem três estratégias para te dizer não, tá? Então seria a técnica do feedback, a técnica da comunicação assertiva e da ressignificação sem culpa. Então a gente vai falar sobre essas três técnicas para vocês. Então, a primeira técnica, que seria a técnica do feedback, tá? Que a gente chama de feedback sanduíche, que é o seguinte, é a primeira. Por exemplo, tu tá numa situação onde o teu chefe te pediu para te fazer algo que não é da tua atribuição. Aí tu vai conversar com ele e tu vai dizer, olha, chefe, eu entendo que tu quer que eu trabalhe, que eu faça essa função, eu entendo que tu confia em mim, eu entendo que nós temos uma relação, porém, isso eu não vou conseguir fazer, pois tenho tais coisas. Então tu vai colocar as coisas que tu precisa fazer, certo? Então sempre tu começa com uma frase que seja positiva, algo positivo em relação àquela pessoa. Segundo, tu explicar que tu não vai. E terceiro, mostrar os motivos, certo? E sempre tenha motivos para dizer não. Porque às vezes um não, geralmente dito diretamente, tá? Ele pode ser visto como uma grosseria, como acontece com muitas pessoas. Então tem pessoas que não têm medo de dizer não, mas elas acabam descambando. Eu vou arrumar aqui meu ring light, aqui, para não dar essa luz solar. Elas acabam descambando para a grosseria, ou seja, não. Aí a pessoa pergunta, por que não? Por que não? Certo? Então não dá uma justificativa. E essa justificativa, uma coisa que vocês têm que lembrar e usar, é que ela sempre tem que ser uma justificativa no máximo de três coisas. Não enrolar muito e tal, dizer não por tal motivo. Tu pode até escrever os tais motivos. Essa técnica do sanduíche, assim como as outras técnicas que eu vou passar para vocês, é importante que se tu tem dificuldade para conversar com alguém, tu pode fazer o seguinte, tu pode praticar isso na frente do espelho, tu pode praticar isso com outra pessoa, por exemplo, tu pega um amigo, um namorado, um marido, e fala assim, olha, eu preciso dizer tal coisa pro meu chefe e eu não tô conseguindo, me ajuda.
E aí, tu com o teu marido, com a tua esposa, com o teu amigo, tu vai ensaiando essas falas, tá? E terceira que também eu gosto muito, que é a questão de tu escrever, tá? Então escrever, por exemplo, a técnica do sanduíche, que é a primeira, falar coisa positiva, dizer não e depois o motivo. Tu pode escrever. Quando tu tem dificuldades de falar não e tu tem dificuldades de te impor, é porque tu não treinou, certo? Para isso. Tu sempre te omitiu e tudo mais. E para te vencer isso, tu precisa treinar, certo? É como se fosse uma habilidade nova. Então tu vai precisar repetir isso várias vezes para que isso se torne natural e automático, e aí tu vai conseguir dizer não sem culpa e bem tranquilo. A segunda técnica é a técnica da comunicação assertiva. Que a comunicação assertiva, o que é ser assertivo? Existem três tipos de comunicações que existem, tá? A primeira é a comunicação agressiva, que é aquela pessoa que ela é combativa, que ela é agressiva mesmo, que ela xinga se tem que xingar, ela briga se tem que brigar, certo? Ela que toma a iniciativa. Depois tem a comunicação omissa, certo? Que é a pessoa que não se impõe. Que todo mundo fala as coisas para ela, ela não se impõe, ela é a última a falar, ela só fala se alguém pergunta para ela. E tem a comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? A comunicação assertiva é quando tu consegue expressar aquilo que tu tá sentindo ou que tu tá pensando de uma maneira clara. E como é que tu desenvolve isso? Por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo do restaurante. Tu pode começar, por exemplo, se tu quer sair para comer e tu quer comer pizza, externalizar que tu quer comer pizza. É uma forma de treinar, certo? E aí tu começa a treinar com várias pessoas. Tu vai notar que em alguns ambientes é fácil fazer isso. Por exemplo, talvez com a tua família, talvez com algum amigo próximo, e tem outros ambientes que não, certo? Tipo, daqui a pouco com teus colegas, daqui a pouco na tua faculdade, em outros ambientes não. É importante que tu treine isso em todos os ambientes. Ou, por exemplo, um outro exemplo, se tu não gosta se tu gosta de tal lado do governo, fala, eu gosto de tal coisa de tal governo, ou, não concordo com esse governo, eu não concordo com a prefeitura. Tudo que tu pensar, tu colocar para fora aquilo que tu pensa. Isso é comunicação assertiva, certo? Então, conforme tu vai falando isso em vários locais, com várias pessoas, tu vai te tornando uma pessoa confiante, que é uma pessoa que consegue falar em todos os locais aquilo que ela está pensando. E a terceira técnica se chama ressignificação da culpa, certo? Então, por exemplo, se a minha mãe me pede para ir no mercado e eu digo e eu penso, se eu não for no mercado, eu vou me sentir culpado, vou me sentir um péssimo filho. Tu vai pegar essa situação, tu vai colocar por que eu estou sentindo culpa, quais são os primeiros pensamentos automáticos que eu tenho em relação àquilo. Eu vou ser um péssimo filho, não sei o que, não sei o que mais. E tu vai trabalhar com pensamentos alternativos. O que são pensamentos alternativos? São pensamentos o seguinte, a minha mãe não vai deixar de me amar porque eu não fui no supermercado. Eu estou com o tempo apertado, eu tenho outras coisas para fazer, certo? Eu não vou no mercado agora porque eu não posso, entendeu? E esses são os pensamentos alternativos, que tu não vai ser um pior filho porque tu não foi no mercado um dia para tua mãe, ou porque tu, sei lá, ou tu vai perder o teu emprego porque tu não fez o que o teu, teu colega, teu chefe queria que tu fizesse. Então essas coisas, tá, que tu vai fazer, tu vai criar pensamentos alternativos. Por exemplo, lá na questão do trabalho porque senão eu vou me sobrecarregar. Eu não vou fazer isso aqui porque senão eu vou ficar estressado. Se eu ficar estressado, eu vou ficar doente. Tal, tirar esses pensamentos que são negativos para pensamentos positivos. Pensamentos positivos ou pensamentos equilibrados. Seriam, meu chefe não vai me demitir porque eu não fiz o que ele me pediu, Então, ao longo do tempo que tu vai fazendo isso, tu vai te sentindo menos culpado, certo? E se houver um confronto, alguém te confrontar, tipo a tua mãe, teu chefe, por que tu não tá fazendo, tu tem que fazer e tal, aí a gente passa depois para outras camadas, né, que tu vai fazer para usar a imposição e a argumentação.
Porque a grande questão das relações e tal, e de dizer não, de dizer sim, é desenvolver a capacidade de argumentar. Desenvolver a capacidade de dizer não porque tem que dizer não. Esses dias aconteceu o seguinte, me ligaram uma mulher e me disse, ligou de uma maneira bem grosseira, assim, tu é o psicólogo? Já começou mal, né? E eu disse, sim, sim. Eu gostaria de uma consulta. E eu digo, tá, tenho consulta, isso era numa segunda, eu só tinha consulta para outra segunda. Digo, tem consulta para tal dia, tal horário. E ela, tá, mas eu quero um para sexta. E aí eu falei, olha, para sexta eu não tenho, eu tenho para segunda. Não fui grosseiro nem nada, eu consegui colocar e falar, argumentar, dizer o não, certo? Eu poderia ter dito, posso ver um horáriozinho. Eu poderia, por exemplo, abrir um horário a mais na minha agenda, atender das 8 às 9. Mas como para mim me sobrecarrega muito atender mais que 6 pessoas por dia, então eu falei, não, é segunda-feira, certo? Pode ser que essa cliente volte a me ligar? Pode, como pode ser que não. Mas eu coloquei aquilo que eu tinha combinado comigo mesmo e que estava combinado com a minha agenda, certo? Então, aprender a desenvolver essa capacidade de argumentação é extremamente importante. Vou dar outro exemplo que aconteceu comigo uma vez. Tinha uma psicóloga que me indicou um paciente dela que era autista. E eu não tenho conhecimento sobre autismo, eu tenho, na verdade, um conhecimento muito raso e não é da minha prática clínica fazer isso. Eu trabalho com adultos, geralmente funcionais, tá? E a família começou a insistir que eu atendesse o menino. Só que eu sei como é que funciona as demandas de um autista, eu sei que é um tipo de tratamento que eu não treinei, não estudei e não busquei esse tipo de tratamento, me especializar pelo autismo. E a família começou a insistir para que eu atendesse. E eu falei para eles que não ia atender. Aí eles começaram a falar, não, mas é aquele adulto. Tá, mas ele é um adulto atípico. Eu não atendo adultos atípicos. E começaram a insistir. E aí eu comecei a argumentar. Eu falei, olha, eu trabalho com X técnicas, eu trabalho com adultos que funcionam dessa forma, eu trabalho até com algumas doenças mentais graves, mas a minha linha de trabalho ela não abrange o autismo. Então, isso é a capacidade de argumentação. E essa capacidade de argumentação ela veio de tanto treinar não só essas técnicas, mas treinar essa capacidade de dizer não e explicar o motivo de dizer não de maneira clara, certo? Então, a tua vida ela pode mudar quando tu aprender a dizer não, tá? Então, eu tenho um exercício prático para vocês começarem a utilizar essa semana. Comecem a falar, comecem a dizer pequenos nãos. Pequenos não, seja para o teu funcionário, para o teu chefe, para pessoas da tua volta, para o teu filho, para tua esposa. Começa a praticar pequenos nãos e começa a te conscientizar o que tu sente, o que tu pensa sobre esse não, tá? E como ele impacta a tua vida. E deixa aqui embaixo o teu comentário sobre as tuas experiências, tua dificuldade de dizer não e como isso te atrapalhou na tua vida. Bom, um grande abraço para vocês e até a próxima.